Bem-vindos à Taverna do Troll mais uma vez. Eu finalmente voltei para ensinar vocês a fazerem o pão de fermentação natural que eu prometi lá no vídeo que eu ensinei a fazer o fermento natural, que você clica no card que está aqui em cima em algum lugar. E sem delongas, vamos direto no modo de preparo. Para começar, a gente vai supor que você quer comer o seu pão no domingo. Você vai comer o seu pão no domingo à tarde, no café da tarde com a família. E para isso você vai começar a fazer ele na sexta-noite. É um processo demorado igual fazer o fermento. Você viu, a gente demorou 15 dias para fazer o fermento, então vai demorar para fazer o pão. Mas na sexta você só vai pegar o fermento que está na geladeira. O seu fermento deveria estar na geladeira, que eu ensinei, você tem que guardar o fermento na geladeira para ele ficar conservado. Você tira ele de noite, joga metade dele fora, aquele processo que a gente já está acostumado. Coloca 100 gramas de água, 100 gramas de farinha. Você vai estar alimentando e ativando ele, porque ele está adormecido, ele está frio. E deixa ele varar a noite fora da geladeira. No sábado você vai acordar antes do meio-dia, por favor, senão você não vai comer esse pão no domingo. E você vai fazer o mesmo processo, tirar a metade e alimentar. Agora você já ativou ele, né? Mas agora a gente vai deixar ele forte para fazer o pão. E é nesse ponto que você precisa saber o pico de força do seu fermento. Se você assistiu outro vídeo, você sabe como é que funciona o teste de força. O meu fermento tem 5 horas o pico dele, então meio-dia eu alimento ele e 5 horas depois eu começo a fazer o pão. Então você tem mais 5 horas aí do seu sábado livre para fazer o que você quiser. Agora que passaram as 5 horas, o nosso fermento está forte, a gente vai tirar 100 gramas desse fermento e misturar com 250 gramas de água. Você vai praticamente só dissolver o fermento nele. Logo em seguida você adiciona 390 gramas de farinha e 8 gramas de sal. Mistura, faz tudo aquilo incorporar e essa não é uma massa para você sovar. Você não vai ficar sovando igual um maluco, você não vai encarnar o padeiro como o Vinícius fala. Você só vai misturar essa massa, ela vai ficar homogênea, ela vai ficar mole, ela vai ficar meio grudenta e é isso mesmo. Mas aí a massa ainda não está pronta, a gente ainda não vai assar ela. Depois que você fez isso, incorporou toda a farinha, coloca um pano por cima e deixa descansar por meia hora. Meia hora depois você vai voltar e você vai dobrar a sua massa. Dobrar a sua massa, você vai pegar ela no canto, vai puxar e vai trazer para o meio dela. Você vai ver aí no vídeo. E você vai fazer isso por 2 motivos, na verdade é mais de 2, mas eu só me lembro de 2 agora, que você tem que alinhar o glúten, você tem que igualar a temperatura, isso vai ajudar de verdade a massa a crescer, não é frescura, não estou só dobrando e falando que não é que é sovar e não é sovar, você realmente precisa dobrar a massa sim. E mole a mão antes de colocar a mão na massa. Então, a partir de agora, toda vez que você for colocar a mão na massa, você vai molhar a sua mão. Senão, vai grudar. Eu vou assumir que vocês já perceberam isso, eu não vou ficar repetindo o resto do vídeo para molhar a mão, ok? Então, dobrou ela, pano por cima, mais meia hora, dobra ela, pano por cima, meia hora. Faz isso por pelo menos 2 horas, se quiser fazer por 3, não tem problema. Você vai ver que com o tempo, você vai ver que o glúten começou a formar. Antes você puxava, a massa não vinha direito e agora ela estica, ela tá bonita, ela tá esticando, ela tá legal. O glúten tá desenvolvendo, o nosso pão tá dando certo. Passaram as 2 ou 3 horas aí dobrando a massa, é hora da gente colocar ela num baneton. Baneton é um nome chique para um cestinho, tá? A gente vai colocar ela num cestinho. Se você não tiver um cestinho próprio para isso, para descansar o pão, você pega qualquer cestinho que você tiver em casa, joga um pano, pode ser um morinho é um bom pano para isso, e você joga o pão por cima, enfarinha o pano para não grudar na massa, obviamente, e você vai pôr na sua geladeira, no seu calabouço, no seu dungeon e deixar até o dia seguinte. Lembra que o nosso fermento ele é lento, o nosso fermento é criação de cultura, são micro-organismos se desenvolvendo e se multiplicando e por isso demora. Então não tem problema de a gente pôr na geladeira, vai ficar um pouco mais devagar, mas vai dar o tempo ideal. Então deixa ele ali 10, 12 horas na geladeira, não tem problema. Acordou no domingo, a gente vai tirar o pão da geladeira. Coloca ele em temperatura ambiente e a gente vai deixar ele umas 2 horas descansando. Que é para ele pegar um pouco, ele vai crescer um pouquinho mais, porque agora ele está fora da geladeira, a temperatura aumentou, mas ele não vai crescer igual o pão que você faz com o fermento que você comprou na padaria ou fermento biológico, tá? Ele não vai inchar e ficar gigantesco antes de você assar. Na verdade ele não vai ficar gigantesco nem depois que você assar. Ele vai crescer pouca coisa, mas você sabe que ele cresceu porque quando você colocar o dedo na massa, você vai sentir que tem resistência, entendeu? Você vai espetar a massa com o dedo devagar, não é para você enfiar o dedo com força, tá? E você vai ver que a massa volta, você vai ver que tem resistência, tá? Sem força, você pode colocar no canto, no meio da massa, não adianta você enfiar o dedo até o fundo e esperar ela voltar, porque ela não vai voltar, a massa não é o Majin Buu, ela só volta se você colocar bem pouquinho o seu dedinho.
E você vai perceber que tem resistência. Se tem resistência é porque tem ar e seu fermento deu certo, seu pão está crescendo. Durante essas 2 horas que ela está descansando, na última 1 hora, você já vai ligar o seu forno a em 200, 230 graus com uma panela dentro. Você vai deixar o seu forno 1 hora esquentando uma panela vazia. Por quê? Porque a gente vai assar o pão dentro da panela. Eu, no caso aqui, usei uma panela de barro. Você pode usar uma panela de ferro, você pode usar qualquer panela que você tenha certeza que vai se comportar bem por 2 horas mais ou menos dentro do seu forno. A gente vai assar esse pão dentro da panela porque, se você lembra, muito tempo atrás, no primeiro vídeo do nosso canal, a gente falou que para você deixar o pão cascudo, você tinha que colocar uma água embaixo do pão na hora de assar, dentro do forno, e o vapor ia subir e ia deixar o pão cascudo, e é verdade. Mas esse forno que a gente tem em casa, ele costuma vazar um pouco de ar, ele não é lacrado, ele não é selado, ele não é que nem aquele forno a lenha que a gente tem, que é um bloco de metal e que não tem para onde escapar. O forno de casa escapa, o vapor escapa um pouco, então não fica a mesma coisa, não fica ideal. Então, para fazer em casa, a gente vai colocar o pão dentro da panela e enfarinha a panela se for necessário, a de barro não precisa enfarinhar, e a própria umidade do pão vai ficar presa dentro da panela, entendeu? Porque você vai tampar ela, então a própria umidade do pão vai tentar sair e vai ficar lá dentro. A própria umidade vai deixar ele cascudo por fora e super macio e delicioso por dentro. E fica bom, hein? Nossa senhora! Você vai deixar seu pão assando mais ou menos por meia hora com a tampa. Não adianta você tentar assar só com a tampa, porque ou vai levar uma eternidade ou não vai dar certo, porque eu tentei e não deu certo. Deixa meia hora assando com a tampa, tira a tampa e deixa mais meia hora assando, pode ser um pouco mais, e aí vai entrar o seu feeling de padeiro. Você vai ter que dar uma olhadinha se ele está do jeito certo. Assim, assar ele provavelmente vai estar assado, porque o teu pão está a 1 hora dentro de um forno. Não é um javali, então provavelmente ele está assado. Mas você tem que ter aquele feeling, você tem que saber se está do jeito que você quer. Se ele vai ficar mais cascudo, se ele já está escuro do jeito que você quer, porque o pão vai ficar marronzinho. Se seguir isso daqui, é muito provável que o seu pão vai ficar marronzinho. Então você fica de olho para ver se ele está na cor que você quer, se ele está fofo igual você quer, se você quer ele mais cascudo, menos cascudo. E quando chegar no ponto certo, no ponto que você quer, você tira do forno, tira da panela, espere esfriar, porque ele vai estar realmente muito quente, é ruim até de cortar. E pronto! Seu pão de fermentação natural está pronto e só levou 15 dias para fazer o fermento e 3 para fazer ele. E lembrando que você não ficou sem fermento agora, né? Não é porque você passou 15 dias para fazer esse pão que você vai ficar sem fermento. Você alimentou ele com 200 gramas no começo da receita, né? Era 100 de água e 100 de farinha. E tirou só 100 gramas do fermento para fazer isso daqui. Sobrou fermento no seu pote. Você alimenta ele de novo, tampa e põe na geladeira se não for fazer outro pão logo em seguida. Como eu disse no outro vídeo, pão e fermento para o resto da sua vida. E mais uma vez eu peço que, se você tiver alguma outra técnica, porque esse é o jeito que eu faço pão, não quer dizer que é o único jeito que faça pão. Se você tiver outra técnica, se você tiver outra receita para fazer com esse tipo de fermento, coloque aí na descrição do vídeo, aumente o conhecimento da comunidade, nos ajude a crescer, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, porque vem muita coisa nova por aí, e é verdade, não é só promessa. Eu sou o Guilherme Albeiro e até a próxima Taverna do Troll.